Olá, você acompanha a partir de agora o programa Trajetórias, que toda semana traz até você a história de um dos 36 parlamentares de Porto Alegre. Hoje nós vamos conhecer um pouco da vida do vereador Mauro Pinheiro, do PT, o vereador que é daqui de Porto Alegre, né? O vereador tem 43 anos e que está assumindo agora em 2009 o seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Porto Alegre. Bem-vindo, vereador, e comece contando então como é que foi, né, a sua infância, a sua adolescência em Porto Alegre. Tudo bom, Rafaela? Bom, eu nasci em 1966, né? Nasci em Porto Alegre mesmo, né? Na Beneficência Portuguesa, na época, né? Até porque sou neto do meu avô, é português, veio de Portugal quando era ainda jovem, e então a gente tem uma ligação também. E nasci e morei e me criei sempre lá no bairro Partenon, na Vila São José, na Rua Borborema, né? Onde cresci lá, correndo, subindo os morros ali da volta e jogando futebol pelas calçadas da Vila São José. Uma infância muito alegre ali, muito divertida, até ao contrário dos dias de hoje, né? Que a gente tem a impossibilidade muitas vezes de ter as crianças brincando nas calçadas, correndo. Naquela época bem mais tranquila, a gente podia ter uma vida mais alegre. Então, uma infância que foi muito gostosa, apesar de muitas dificuldades, ser de família pouco pobre e tal, mas a gente se divertia muito e brincava muito ali na Vila São José, na qual a gente guarda boas recordações. O senhor tem irmãos, vereador? Nós somos 4 irmãos, né? E 2 casais, um irmão, uma irmã, depois eu sou o terceiro, depois a minha irmã mais nova. Então, uma família bastante grande, se divertia bastante, brigava bastante com os irmãos, né? Como toda a família, quando tem muita gente em casa, tem essa... Mas é uma lembrança boa da infância, né? Quando a gente vivia tudo junto. Eu lembro que a nossa casa era uma casa e tinha um quarto só, os 4 dormiam juntos, então tu imagina a bagunça na hora de dormir, 4 irmãos, né? Mas é bastante satisfatório, assim, recordar da infância. E para os seus pais administrar, né, esses 4 pestinhas, que eu posso chamar assim? É verdade, né? O meu pai sempre trabalhou bastante, né? E trabalhou sempre como autônomo, já no comércio também. Então saía cedo de casa, voltava tarde, e a mãe é que ficava administrando os 4 filhos, né? E eu lembro que de vez em quando a gente brigava, a mãe queria pegar um, pegar outro, tinha árvore, subia na árvore, subia para cima do telhado, e eu era um dos mais sapeca de todos, assim, que mais fazia bagunça e acaba sempre aprontando. Mas é uma parte bacana lembrar, porque no fim, hoje como parlamentar e na vida adulta, a gente acaba mesmo tendo muita amizade e acaba se separando, cada um vai para o lado, todo mundo trabalhando e correndo no seu dia a dia. Então a gente não consegue muitas vezes sentar e conversar, reunir toda a família. Às vezes demora um pouco de tempo, né, para recordar esses tempos. O senhor tem saudade dessa Com certeza, união dos irmãos? Todo mundo eu acho que deve ter, né? Quando a gente tem uma infância que todos têm problema, mas era uma infância boa porque a gente se divertia junto, corria junto. Acaba tendo saudades pelas atribuições de cada um e a gente acaba tendo pouco tempo, às vezes, para sentar e recordar. Mas sempre que a gente pode, a gente se reúne, que nem aniversário, um domingo que outro, né? A gente reúne a família, todos hoje, graças a Deus, estão bem, têm saúde. Então, só muita tribulação, mas a gente sabe que todos estão bem, quando precisa a gente se comunica. Né? E eu fui sócio do meu irmão, de um cunhado, trabalhamos junto por bastante tempo, ainda temos negócio junto no comércio, mas com a vida parlamentar a gente acaba tendo muito pouco tempo para a família. E como é que foi a sua fase da adolescência, vereador? O senhor sempre estudou em Porto Alegre? Sim, eu sempre estudei em Porto Alegre, sempre em escolas públicas, próximo de casa. Até a 5ª série estudei no Colégio Martins Costa Júnior, que é na Vila São José mesmo, próximo de casa. Até a 5ª série, a escola só tinha até a 5ª série, depois passei a 6ª, 7ª e 8ª série, fui estudar na Escola Otávio Rocha. Aí já comecei a ter que andar de ônibus e tal, foi o primeiro sentido de liberdade, assim, de andar mais sozinho e tal, que eu tinha 12 anos. Fui estudar no Otávio Rocha, ali na Guilherme Alves, perto da Vila Conceição. Estudei ali até a 8ª série. Depois do 2º grau, fui escolhido na escola com 10 alunos de toda a escola ganharam uma bolsa de estudo para estudar numa escola particular. E aí fui estudar no Cruzeiro do Sul, no Partenon, do lado da Igreja de Santo Antônio ali.
que hoje é o Rainha do Brasil, tinha um projeto da Escola Cruzeiro do Sul, e que era um anexo no Partenon. E eu fui escolhido na escola lá, 10 alunos foram escolhidos, e eu fui um dos escolhidos para ganhar uma bolsa de estudo, então fui estudar nessa escola particular. Aí estudei o meu segundo grau ali. Também, então eu tenho sempre estudando em escolas públicas, né? E eu ainda conto hoje para o meu filho que ele é um privilegiado, né? Que pode estudar numa boa escola, uma escola particular. No tempo que da quinta série, aquela escola que eu estudava, muitas vezes faltava até cadeira para sentar, e eu conto muito essa história para ele, porque eu cobro que e o meu pai sempre dizia isso, que o estudo, que ele não podia dar muita coisa, mas que estudar era prioridade na nossa casa. Então a gente procurou estudar dentro das dificuldades, e hoje eu digo meu filho, ele que está tendo a oportunidade, que tem que aproveitar, né? E é uma questão que eu acho que todos os parlamentares têm que lutar pela qualidade do ensino, pela educação, porque eu acho que se nós tivermos, para se ter condições de progredir na vida e o país crescer, um país rico nem o Brasil, é através da educação. As pessoas se prepararem para a vida, né? Então a gente lembra e conto sempre meu filho que essas dificuldades que a gente passou nas escolas públicas, muitas vezes sem as devidas condições, que deveriam oferecer as condições melhores para os alunos, mas quando a gente tem vontade e realmente bota como objetivo na vida, a gente consegue superar todas essas dificuldades, né? Então a gente sempre conta isso para o meu filho, tem um filho só, né? Então a gente conta e digo para ele que ele tem que aproveitar a oportunidade que ele está tendo de estudar, e todas as pessoas acho que têm que aproveitar as oportunidades na vida, botar como objetivo e lutar por aquilo que seus objetivos, né? E aí, terminando o segundo grau, vereador, como é que foi? O senhor já foi trabalhar em seguida, fez uma faculdade? Como é que foi esse início da vida adulta? Isso foi uma questão bem interessante, assim, né? Eu, quando estava no segundo grau, terminando o meu segundo grau, eu sempre trabalhei assim, junto com meu pai, que ele era autônomo, né? E, se for te contar, assim, trabalhei em diversas coisas ajudando ele. Porque meu pai sempre dizia que a gente tinha que estudar, mas tinha que trabalhar e aprender a trabalhar e tal, sempre voltado para o comércio, né? A gente fez muitas coisas na vida, assim, como trabalho já como jovem, né? Mas quando terminei meu segundo grau, eu não queria servir, não queria ir para o quartel de jeito nenhum, porque eu dizia que era um ano, que ia perder um ano da minha vida, porque eu queria era trabalhar mesmo, trabalhar de verdade, ganhar meu dinheiro e tal, começar a minha vida. E aí um dia minha mãe me levou, como eu não queria servir, tinha um conhecido lá, meio parente lá, que era sargento do exército, eu fui na casa dele para pedir para não servir. Aí chegando lá, contei para ele que eu não queria servir e o porquê que eu não queria servir. Daí ele me falou que tinha uma oportunidade, que em vez de não servir, por que eu não ia para o CPUR, que formava os oficiais da reserva e tal. Daí eu disse, não, mas eu não quero. Não, daí ele me explicou como é que funcionava e eu acabei querendo conhecer melhor, né? Porque a gente diz que não quer, mas nem conhece, né? E aí ele disse, então faz o seguinte, tu vai e tal, e eu vou te ajudar, vou te orientar. Em vez de me tirar do quartel, ele me botou uma nova oportunidade na vida, que era o CPUR, e eu fui, acabei gostando, e fui aluno do CPUR no ano de 1985, e acabei sendo um dos primeiros colocados no curso, escolhi o curso de infantaria, de 108 alunos, fiquei em quarto lugar no final do curso, e acabei tendo uma oportunidade e acabei virando oficial do Exército, né, da reserva, e fui para o 18, que era ali no Partenon, na época, na Bento Gonçalves, ao lado da PUC, e servi como 4 anos como oficial do Exército. E ali foi começou o início da minha vida, na minha trajetória, trabalhando, né? Quer dizer, acabei virando oficial do Exército quando não queria servir, né? Então acaba sendo coisas na vida da gente que a gente nem imagina e acaba acontecendo, né? E aí do Exército para o comércio, né, para chegar até a vida parlamentar, como é que foi? Sim, aí depois do Exército, como era oficial temporário, tu tem um tempo, um limite, né? E aí chegou no final de janeiro de 91, acabei dando baixa, e aí veio a veia comercial, que a gente sempre trabalhou no meio o pai sempre como autônomo, né? Então a gente trabalhou diversas coisas, né? E aí então eu vou ir para o lado do comércio. Como eu tinha feito algumas economias durante esses 4 anos, né? Com 20 anos eu era oficial do Exército, comandando companhia e tal, tinha um salário razoável, fiz umas economias, e aí quando eu saí em janeiro de 91, que eu dei baixa do Exército, comecei a procurar um negócio. Primeiro fui para um restaurante, queria botar um restaurante, acabei
entrando num restaurante no centro de Porto Alegre, na Riachuelo, acabou dando algumas coisas erradas, não tinha uma experiência de negócio, na verdade. Sempre pequenos negócios, eu quis voar mais alto e acabei comprando um restaurante com certos problemas de documento, de aluguel do prédio. Acabei me enrolando, mas consegui recuperar o dinheiro e sair, aí fui para o ramo de mini mercado, né? E então a primeira experiência acabou quase me dando um problema de perder o meu capital que tinha juntado durante os 4 anos, né? Mas acabou dando certo e procurei um mercado, até porque tem um cunhado que tinha casado com a minha irmã, que tinha um mini mercado, e ele me deu algumas explicações e eu resolvi ir para o ramo de mercado. Aí fui parar no Jardim Leopoldina e aí o feeling ali dei muita sorte. Olhando vários comércios, eu comecei a procurar e cheguei lá e encontrei um mercado bem pequeno, mas que eu achei que poderia crescer, né? Aí falei com meu cunhado, meu irmão na época engenheiro, resolveu que queria entrar junto e acabou pedindo férias e compramos um pequeno comércio lá e começamos um trabalho em conjunto. Eu, um irmão e um cunhado, que era o que tinha experiência de mercado. Meu irmão acabou gostando, largou a engenharia e foi trabalhar junto no mercado. E a partir dali a gente tem até hoje o mercado no Leopoldina, né? E hoje meu irmão e meu cunhado que tocam o negócio e esse negócio deu certo, foi crescendo, compramos um outro prédio ali na mesma rua, o mercado cresceu bastante e foi ali o nosso início na parte comercial, né? Então a gente tem esse comércio desde 91, do meio de ano 91, já vai fazer 18 anos que a gente tem esse mercado no Leopoldina. E aí depois, com esse trabalho mini mercado, o senhor começou a ficar conhecido na comunidade até virar presidente da Associação dos Mini Mercados de Porto Alegre, o qual o senhor é presidente até hoje, né? Como é que foi, então, o início dessa construção de uma liderança nesse bairro, né? Que foi o que impulsionou o senhor a virar político? Com a proximidade da comunidade, assim, porque o comerciante acaba lidando com muitas pessoas, e a gente sempre teve, assim, na nossa família uma questão assim de solidariedade, de ajudar as pessoas, né? Então a gente sempre teve esse envolvimento, uma coisa de família, de casa, que a gente aprendeu com o pai e com a mãe, que a gente sempre tinha que procurar ajudar as pessoas, tal, dividir. Isso sempre foi uma questão assim de educação em casa mesmo. E aí a gente começou a se envolver na comunidade no Leopoldina. Lá tem o bairro, a Vila Timbaúva, próximo, e a gente ajudava uma creche comunitária, acabei virando cidadão legal por ajuda da creche. A comunidade da Igreja Católica, a gente participava conforme dava o nosso tempo e ajudava também. Aí acabou tendo a associação de moradores, uma vez me convidaram para uma reunião, eu fui participar, no fim acabei virando o presidente da associação de moradores. Uma creche como outra creche comunitária no Rubem Berta, dentro da Coab, que estava sendo fundada, tinha uma série de dificuldades, acabaram me convidando para ajudar, comecei a ajudar. Quando virei o tesoureiro da creche, pelas dificuldades financeiras da creche, para a organização da creche, fiquei 2 mandatos como tesoureiro da creche. Então a gente começou a se envolver também dentro da comunidade, ficar conhecido dentro do Jardim Leopoldino, do Rubem Berta como um todo, né? Que é uma comunidade imensa e que tem muitas dificuldades. E a gente começou a participar da comunidade. Aí no ano de 2002 teve um problema o problema de Porto Alegre, que foi do comércio, da abertura dos grandes comércios aos domingos, né? Que era o Domingo Não. E eu fui convidado para participar das reuniões dos comércios. Os mini mercados nunca tinham se reunido, nunca teve uma união dos pequenos comércios de Porto Alegre, principalmente dos mini mercados. Todos se viam como o mercado do teu lado é teu concorrente, não pode ser um aliado. A gente sempre teve essa visão, né? E aí naquele ano de 2002 a gente saiu, alguém teve uma ideia, o pessoal da Barão do Amazonas, lá o seu Odir, outras pessoas resolveram se reunir pelo Domingo Não, junto com o Sindicato dos Comerciários. E aí a gente fez um grupo e começou a discutir, porque o domingo era o melhor dia de venda dos pequenos comércios, dos mini mercados principalmente, era o dia que mais se vendia, né? E era o principal dia de venda, então ali tu conseguia alavancar os teus negócios, pagar tuas contas e tal. E com a abertura dos grandes supermercados, que cada vez concentram mais na cidade de Porto Alegre, e ainda com a abertura do domingo, prejudicava muito o comércio. Eles começaram a abrir, eventualmente, em datas festivas, nas vésperas de datas festivas, e então queriam abrir todos os domingos. Então a categoria
pela primeira vez, começa a se organizar e se reunir para essa luta. E eu comecei a participar, tendo em vista, preocupado com o meu negócio. E ali a gente começou a discutir e montamos uma mobilização grande dos mini-mercados. Tivemos na Câmara aqui de Vereadores um papel bem atuante na categoria, tentando impedir a abertura dos grandes comércios. Fomos vitoriosos com um projeto de lei aqui na Câmara, que depois se perdeu no judiciário, né? E aí, por liminar, começou a se abrir todos os comércios aos domingos, que prejudicou muito. Hoje é notório, quando se vê açougues em Porto Alegre, praticamente não existem mais, né? Por causa dessa concorrência, que as pessoas no domingo, como nos grandes não estava aberto, ele comprava no comércio ali do bairro, no açougue. Então isso aí dificultou muito a categoria. Hoje a dificuldade é grande nos mini-mercados, principalmente por esse dia. E também pela concentração hoje das grandes lojas, dos grandes hipermercados, que é uma luta que a gente tem aqui na Câmara, para que não aumente, né? Para que não aumente a concentração na mão de poucas lojas, né? Então, a partir dali, eu lembro que eu nunca tinha vindo na Câmara de Vereadores, não sabia nem onde é que ficava, né? Isso é um erro do cidadão, de não participar da política. Hoje eu tenho essa visão, na época eu não pensava, só se preocupa só com a gente e, na verdade, a política é que decide o futuro de todo cidadão, né? Aí eu vim pela primeira vez em 2002 aqui na Câmara de Vereadores e, às vezes, as coisas acontecem, parece que por acaso na vida da gente. A gente veio para fazer volume, para estar aqui, para pressão em cima dos vereadores. Chegou na hora, era uma tribuna popular, eu nem sabia o que era a tribuna popular, e tinha que ir um representante dos mercados para falar. Como o dono de mercado não é acostumado a falar em público, e a gente diz, né, que o nosso negócio era vender arroz e feijão e não falar em público, e ninguém queria falar, e aí chegou um e disse, não, vai tu e tal. Pelas reuniões, as pessoas que falavam mais nas reuniões, que acabavam tendo uma liderança em cima do grupo, me escolheram para falar e eu não tinha preparado nada, subi na tribuna e lembro que eu comecei a discursar e a casa cheia, né? Nervoso ali, né? Mas defendendo com o coração aquilo que a gente pensava que era o melhor para nós e para a cidade, né? Lembro que ainda tive, até vou tentar recuperar isso aí, com o próprio Dib falou alguma coisa, eu discuti com o vereador Dib da tribuna lá, então foi uma coisa que marcou, né? E a partir dali a gente cada vez foi se tornando mais líder do movimento e acabou virando candidato em 2004, né? Fiz uma votação que dentro do próprio Partido dos Trabalhadores poucas pessoas me conheciam dentro do partido, né? Eu mesmo conhecia pouco do partido, mas era afiliado ao partido, né, por outra circunstância, e acabei virando um candidato que ninguém esperava que fosse fazer voto. Acabei ficando como suplente de vereador na primeira eleição, fiz uma votação bastante expressiva, com mais de 5.000 votos, e assumi diversas vezes na Câmara de Vereadores nesse período de 2004 e 2008. Né? Quer dizer, a coisa aconteceu muito rápido na minha vida de comerciante para parlamentar. Né? E eu até digo que, para algumas pessoas, que até foi bom em 2004 não ter se elegido na primeira candidatura, porque eu pouco participava da política. Ia ser uma mudança muito brusca, e assim eu, como suplente, assumi diversas vezes, comecei a participar mais da política, e hoje eu me sinto mais preparado nessa segunda legislatura, né? Como titular, que eu brinco que eu fiz um estágio de 2004 a 2008, né? Assumindo algumas vezes no plenário, então se preparando, participando mais da política interna do partido, né? E mais preparado hoje para ter um mandato parlamentar. A gente sabe de toda a responsabilidade que hoje pesa, né? E a gente se sente muito mais preparado e honrar com esse mandato que o povo nos concedeu, né? E o Partido dos Trabalhadores foi o seu primeiro e único partido até agora? Primeiro e único partido, e também, eu acredito... Quando é que foi essa filiação? No ano de... Minha esposa começou a fazer faculdade de serviço social, até visto assim pela relação que a gente tem na comunidade, ela foi fazer serviço social na UBRA. E chegou lá na UBRA, foi participar, na sala de aula dela tinha um vereador do Partido dos Trabalhadores, o Ayrton Leal, lá de Gravataí, e começamos a ficar amigo deles, os dois casais ficamos amigos, começamos a conversar, e chegou próximo da campanha de 2000, ele me convidou para participar da campanha dele, eu comecei a participar lá, ir nas reuniões dele, ir nos eventos, e acabamos ajudando ele um pouco pela amizade que se tinha com ele, e ele se elegeu vereador, já era vereador, se reelegeu vereador no ano de 2000, né?
E aí acabou a minha esposa, como era assistente social, cursando a faculdade de assistência social, ele foi virar secretário da assistência social e ela acabou indo trabalhar lá. E aí a partir daí a gente começou a ter ela se envolvia na política e eu ia junto. Nos filiamos ao Partido dos Trabalhadores no ano 2000, começamos a conhecer um pouco do Partido dos Trabalhadores, na época o prefeito Daniel Bordion lá. Começamos a conhecer o trabalho deles, achava bastante interessante, até pela mudança da cidade de Gravataí, né, com o Partido dos Trabalhadores lá, no segundo mandato. E aí acabamos nos filiando, conhecendo um pouco do partido lá em Gravataí no ano de 2000, até o ano aí depois dessa participação no comércio aqui em 2002, e acabamos virando candidato assim, de última hora. Eu resolvi ser candidato no ano de 2004 mesmo. Né? Não foi assim, uma campanha preparada, não tinha grandes experiências. E aí, a partir dali, a gente começou, então, se envolveu na política. E também o Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Alegre foi o partido que mais nos apoiou no movimento do Domingo Não, né? E acabamos fundando a Associação dos Minimercados. E aí foi uma visão minha de que essa briga pelo domingo ia passar e a categoria tinha que aproveitar aquele momento que os donos de mercados se conversavam, se reuniram, trocaram telefone, e que aquilo não podia parar esse movimento, que é uma categoria grande e que não tinha uma representação. Então nós montamos a associação e com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, do prefeito João Velho, do próprio secretário na época da SMIC, o vereador Adelicel, nós buscamos as redes de cooperação, né, e montamos a Rede AMPA, que é uma associação dos mercados onde a gente faz várias atividades juntos, como marketing, compras em conjunto, que acabei virando presidente da associação. Então, ali a gente começou a se identificar com o Partido dos Trabalhadores por todo o apoio que a gente teve da Prefeitura de Porto Alegre na época e mais pela Prefeitura de Gravataí, pelo prefeito Daniel Bordion, pelos vereadores de lá. E acabou entrando mesmo para dentro do Partido dos Trabalhadores, conhecendo e vendo a nossa ideologia, o nosso pensamento de defesa do pequeno comércio, se assemelhava muito com o pensamento do Partido dos Trabalhadores. Então, me filiei no Partido dos Trabalhadores em 2000 e sempre permaneci e tenho trabalhado e tenho dialogado muito bem dentro do Partido dos Trabalhadores. Alguns até diziam que eu uso o slogan, né, que empresário é trabalhador, e muito quebrou assim paradigmas, né, de ter um empresário num partido que na verdade foi fundado por trabalhadores, né? Só que eu não me vejo como um grande empresário, e até eu sempre brincava, né? Para Fiergues eu não sirvo porque eu sou pequeno, para o Partido dos Trabalhadores eu não vou servir porque eu sou empresário, então eu não sou nem empresário nem trabalhador. E claro que o pequeno empresário, eu me considero um empresário por ter um comércio, e digo que todos os pequenos comerciantes têm que se considerar empresários, porque eles têm muito mais dificuldade de tocar seus negócios que os grandes, porque eles têm que entender da contabilidade, do direito, da administração, eles acabam fazendo tudo dentro do seu comércio, é muito mais difícil. E ser um vencedor, um empresário no Brasil não é fácil, até pelas as condições, a forma de trabalho, as leis. Então é bastante difícil, a gente tem que se considerar empresários e trabalhar. Mas também trabalhadores, porque a pessoa que sai para trabalhar às 7 horas da manhã e trabalha até 9 horas da noite, até 10 horas da noite, de segunda a segunda, ele nada mais é do que um grande trabalhador. Ele trabalha muito mais que 8 horas por dia, né? Tem empresários que trabalham 14, 15, 16 horas por dia, né? Então, o pequeno empresário, ele, na verdade, além de empresário, ele é um grande trabalhador. Eu acho que todos devem ter o orgulho do que fazem e de se dizer empresários e trabalhadores. Por isso eu uso esse slogan, que empresário é trabalhador. E, vereador, para encerrar nossa entrevista agora, o que o vereador Mauro Pinheiro faz quando não está na atividade parlamentar ou lá no comércio? Uma coisa que eu gosto muito e continuo fazendo, né, é o futebol, o lazer no domingo. Não abro mão de jogar, apesar de já estar meio fora de forma aí, mas a gente continua jogando, participo dos campeonatos da região, disputo sempre o campeonato municipal dos veteranos quando meu time consegue a vaga, né? Então já disputei várias vezes, a gente disputa o campeonato municipal sempre que pode e disputa o campeonato ali da região, da liga da região. Então todo domingo a gente tem que dar uma pausa, né, e aquelas 2 horas ali de ir lá na Zona Norte disputar o campeonato, jogar o futebol, e o tempo que sobra ficar em família, né? Tenho um filho pequeno, 12 anos, a minha esposa, e eles, na verdade, acabam sendo prejudicados porque a gente sobra muito pouco tempo para ficar em casa. Então, quando a gente pode ficar em casa, fazer um churrasquinho em casa com meu filho, eu e ele assamos junto, comer junto, e os amigos, né? E também não abro mão do domingo, final da tarde, de ir na missa, né?
de ter a parte espiritual, acho que é muito importante da gente ter essa parte de pensar na parte espiritual da gente, porque isso tudo, a vida da gente passa, né? Então a gente tem que se encontrar com Deus, então no domingo a gente sempre procura fazer isso, sempre em família, né? Eu, meu filho, minha esposa, a gente ir junto e ter aquele momento de reflexão. Vereador, muito obrigada então pela sua presença, por ter nos contado, dividido com todos nós um pouco da sua vida aqui no Trajetórias. Muito obrigado. E a gente espera, né, fazer um bom mandato, trabalhar pela cidade, pelo crescimento e desenvolvimento da cidade, para que as pessoas possam ter dignidade, ter trabalho, e esperamos que a gente possa fazer um bom mandato para mostrar para essas pessoas que a política é necessária e que elas têm que fazer parte da política, têm que conhecer a política, conhecer as pessoas que votam. E eu sempre digo, eu quero que as pessoas que votarem em mim, que votarem nos outros vereadores, que elas participem dos mandatos, cobrando, para que a cidade possa crescer e os vereadores possam ter bons mandatos pela cidade e não individualmente para si. Então está aí, o programa Trajetórias de hoje termina aqui. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.